Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Elvis e a aula de hoje será sobre um tema diferente. Eu vou abordar hoje o tema da história e arqueologia da Bíblia. O objetivo de eu preparar, de eu planejar essa aula, foi para contribuir com a igreja de um modo geral, a igreja evangélica brasileira, num ponto em que eu acho que a maioria das igrejas tem falhado, tá? Que é na área da apologética, das respostas apologéticas. Tá? Hoje em dia, a Bíblia ela tem sido muito atacada, os valores cristãos têm sido muito atacados, tá? Os valores, né, eles vêm sofrendo assim um ataque constante da mídia, dos meios acadêmicos, né? Então, por isso, eu resolvi gravar este vídeo aqui, dando essa contribuição nessa área, né, que eu acredito que seja bastante importante, né? Então, primeiramente, o que viria a ser a apologética? Antes de eu explicar o que viria a ser a apologética, eu gostaria de mostrar algumas informações para vocês. Estudo constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Então você perceba isso aqui, ó, 70% dos jovens cristãos estão abandonando a igreja. Tá? Então é a maioria dos jovens que começam o estudo numa faculdade, e eles acabam abandonando em algum momento a igreja. Então, continua aqui a reportagem. Ó. A faculdade funciona como um choque de realidade e um desafio de tentações para os jovens cristãos. Um levantamento recente apontou que 70% dos jovens que frequentam a igreja no ensino médio abandonam a fé em algum momento durante os anos de formação do ensino superior. Então, isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito grave. A igreja ela tem perdido os jovens, né, justamente nesse período aí, né, quando eles começam a bater de frente com as informações, né, e com o estilo de vida que vem ali das faculdades, né. Um outro artigo aqui, ó. Maioria dos cristãos que entram na universidade abandonam a igreja, diz o professor. De volta às aulas, de saída da igreja. Tá? Então, é uma batalha, é uma guerra. Tá? A Bíblia está sob ataque. Os valores cristãos estão sobre ataque. Tá? As verdades bíblicas estão em constante ataque. Tá? E se vocês acham que o problema é só nas faculdades, então estão completamente enganados, tá? Porque as escolas no ensino básico também, tá, tem esse problema. Esses dias eu estava lendo um livro de geografia do sexto ano, né, onde o autor diz o seguinte: ele, em determinado momento ali, ele estava explicando sobre os fundamentos da geografia, e ele diz o seguinte ali: então, em quem que vocês irão acreditar? Vocês vão acreditar nas histórias da Bíblia ou vocês vão acreditar na ciência? Vocês têm que acreditar na ciência, claro. Né? Então é uma pregação ateística, ateísta, né, feita de maneira descarada, né, para crianças de sexto ano, né, isso no ensino fundamental. Okay? Então a Bíblia, né, e os valores cristãos, as verdades cristãs, elas estão em constante ataque. Né? E eu vi isso com meus próprios olhos. Na faculdade
que eu frequentei, faculdade de História, a maioria dos meus professores eram ateus, tá? E quase todas as aulas, eles faziam críticas à Bíblia, críticas à igreja, críticas à crença em Deus, né? Então era uma crítica constante, ok? E quando eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, eu cheguei para o meu orientador, né, e falei para ele qual o tema que eu queria fazer o meu trabalho, né? E eu queria fazer um trabalho sobre Jesus histórico. Eu queria fazer um trabalho sobre como que os evangelhos poderiam ser fontes confiáveis, fontes históricas confiáveis sobre a vida de Jesus, né? E esse meu professor, esse meu orientador, ele passou quase um ano tentando fazer com que eu mudasse de tema, de ideia, né? Dizendo que eu não ia conseguir, né, fazer isso, que isso é uma coisa de religião, não é uma coisa de história, né? São mitos, né? Que não tem como comprovar mitos, né? Mas aí, como eu sou muito teimoso, né, eu continuei fazendo, insistindo nesse tema, escrevi meu trabalho, né, mostrei para ele, né, foi para avaliação e no final até que eu consegui uma boa, uma boa graduação ali, né. Então, no meu caso, eu tive a vantagem de que quando eu comecei a faculdade, eu já tinha uma base teológica e apologética bastante forte, né? Mas a maioria dos jovens que eles entram na idade da faculdade, quando eles começam uma faculdade, eles não têm essa base, né? E aí é onde acontece esse choque, né, entre os valores da igreja e os valores, né, do mundo acadêmico, né? E a maioria desses jovens acabam se afastando da igreja, tá? Então, é uma batalha, né, que está sendo travada e, como a gente pode perceber aqui, a igreja já tem perdido essa batalha, tá? Por quê? Porque não está conseguindo dar respostas apologéticas, tá? Respostas apologéticas para essas questões, ok? A Bíblia está sobre ataque não apenas das faculdades, mas também da mídia, né, das escolas de ensino fundamental, ok? Então, os ataques são constantes, né, e a igreja precisa se preparar melhor, tá? Então, esse seria o objetivo desta aula, ok? Então, apologética. Apologética é o pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. O pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. Então nós temos uma fé, mas essa fé, ela pode ser comprovada através de bases racionais, ok? A apologética também é a defesa da religião cristã contra o ataque de seus adversários. Tá? Então a religião cristã, ela está sob ataque. Os adversários estão atacando e nós temos que aprender a defender. Tá? Temos que aprender a defender a nossa visão, tá? de mundo, tá? Que é a visão bíblica, ok? Aí alguém pode falar, mas Deus não precisa de defesa. Realmente Deus não precisa de defesa, tá? Mas a fé cristã precisa. Os valores cristãos precisam ser defendidas. As verdades cristãs, elas necessitam ser defendidas, né? Porque você que tem filho, né, em idade escolar, né, uma hora ele vai sair desse seio familiar, né, e ele vai se ser confrontado com outro mundo, né, com outro mundo. Né, e ele vai começar a fazer perguntas para você, tá, para você que é pai. E você tem que estar preparado para responder essas perguntas, porque isso pode fazer a diferença, né, entre a continuidade da caminhada cristã do seu filho, tá, ou
o completo desvio do caminho. Tá? E Deus lá na frente vai cobrar isso de você, ok? Pode ter certeza disso. Quando estivermos ali naquele dia, naquela hora, diante do trono, né, Deus vai cobrar isso de você, ok? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Então nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Ok? Se você se interessou, se você entendeu a urgência que nós estamos vivendo nos dias de hoje, de aprender a defender a Bíblia, de aprender a defender os valores e as verdades cristãs, eu gostaria de apresentar para vocês aqui alguns apologetas famosos para você já começar a verificar os trabalhos dessas pessoas e já começar a adentrar nesse mundo da apologética. Né? Eu queria apresentar para vocês aqui três apologetas, né, que eu gosto bastante. O primeiro ali de cima é o Dr. William Lane Craig. Tá? Ele faz um trabalho apologético na área da filosofia. Tá? Ele é norte-americano, mas ele tem vários trabalhos deles publicados em português. Se você for lá no Google e colocar lá William Lane Craig, você vai encontrar muitos trabalhos traduzidos, né, para o português, né, e ele faz um trabalho apologético utilizando a filosofia. Tá? Aqui embaixo nós temos o Dr. Marcos Eberlin, tá, que na área da química, ele é um cientista da área da química, e ele faz também um trabalho muito bom apologético utilizando a química. Tá? E os vídeos deles, a palestra dele também é muito interessante. Você vai lá no YouTube, coloca lá Marcos Eberlin, tá? Você vai encontrar diversos vídeos, tá? Do William Lane Craig também tem muitos vídeos dele no YouTube, você pode procurar também, tem muitos debates dele com ateus, tem muito estudo, tá? Traduzido, legendado, tá? Então são trabalhos interessantes para você começar a entrar nesse mundo da apologética, tá? E esse último aqui é o Dr. Rodrigo Silva, da área da história e da arqueologia, que é a minha área, tá? E os vídeos deles também são muito bons. Tá? Eu tive o privilégio de ser aluno dele um curso online que ele deu lá de arqueologia, tá? E o trabalho dele também é um dos melhores que tem, ok? Esse aqui é um livro que eu li quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos, chama-se Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, e também é um livro muito interessante nessa área da apologética. Esse aqui foi o livro que, quando eu li esse livro pela primeira vez, foi como se Deus tivesse acendido um vulcão dentro da minha cabeça, né? Foi esse livro que me fez ficar assim muito interessado na área da apologética, na área da teologia, né? Comecei a cursar a teologia por causa desse livro, tá? E é um livro também muito interessante, tá? Em Defesa de Cristo, uma apologética cristã, escrito de uma maneira bem interessante, em forma de romance, tá? E é bem bacana, bem útil, tá? Para você que quer começar nessa área aí. Ok? Arqueologia é o estudo das civilizações antigas com base nos vestígios e monumentos que vão sendo descobertos. Então, a arqueologia é o estudo das civilizações antigas com base nos vestígios e monumentos que vão sendo descobertos. Tá? Então, o arqueólogo vai lá, vai descobrindo vestígios, monumentos, né, que vão servir ali como comprovação da história das civilizações antigas. Ok?
Agora, a arqueologia é um ramo, né, é uma parte da arqueologia, né, que vai investigar os monumentos e os vestígios das civilizações com relação à Bíblia, né, que tem relação com a história da Bíblia, ok? E a arqueologia bíblica, ela acaba se tornando uma ferramenta de apologética bastante importante, né? Porque a Bíblia ela tem sofrido muitos ataques nessa área histórica, né? Aquele professor da faculdade, né, vai chegar para você e vai falar, ó, não existe nenhuma evidência histórica que comprove as histórias da Bíblia, isso é tudo mito, isso é tudo invenção, né? É, mas será que é isso mesmo? Ah, o que a gente pode oferecer aqui de contraprova, né, desse argumento? Né? Essa foto aqui no meio, por exemplo, ela é muito interessante. Houve um tempo, uma época, em que os professores ateus, né, os estudiosos céticos, eles chegavam para você e falavam, olha, a história da crucificação de Cristo é apenas um mito, uma invenção. Né? Foi uma invenção, porque naquela época da história de Cristo, as pessoas não eram pregadas na cruz, né? Elas eram amarradas com cordas. Não existe nenhuma evidência de que as pessoas eram pregadas. Logo, a crucificação de Cristo não passa de uma invenção. Né? Então, o que aconteceu tempos depois? Descobriram isso aqui. Ó, tá? Isso daqui é um prego de crucificação. Tá? É um prego de crucificação que foi encontrado ali na região de Jerusalém. Os arqueólogos encontraram isso lá. Tá? Aí, essa parte aqui no meio, que parece uma pedra, é na verdade um pedaço de osso da perna de um condenado, da tíbia. Tá? Então é uma evidência arqueológica de que sim, tá? As pessoas eram crucificadas na época de Cristo, embora fossem a minoria, né? Mas acontecia. Okay? Então, esse é um exemplo aí de como a arqueologia ela é importante, né, para defender, para que nós aprendamos a defender as nossas razões, né, a nossa fé. Então, eu vou convidar vocês agora para fazer uma viagem aos tempos bíblicos, às cidades citadas na Bíblia. Né? Obviamente que não vai dar para passar tudo, né? Mas a gente vai fazer um city tour pelas principais cidades citadas na Bíblia e os principais descobrimentos ali, né? Começando então pelo livro do Éden, né? O livro de Gênesis, né, que fala sobre o Éden. Né? Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem quando se fala em Gênesis é sobre o Jardim do Éden. Né? Onde ficava o Jardim do Éden? Né? Existe mesmo esse jardim? Né? Aquele professor cético e ateu, ele vai falar para você, olha, não existe nenhuma evidência de que tenha existido um jardim paradisíaco nessa época. Então é tudo mito, é tudo invenção. Tá? O problema desse argumento é que a história do Gênesis ele se passa num período muitíssimo antigo, né? Mais antigo ainda do que a escrita, né? Do que a invenção da escrita. Não havia, a história do Éden ele se passa antes da invenção da escrita. Né? E tudo aquilo que é antes da invenção da escrita, nós chamamos de pré-história. Né? Pré-história. Okay? E aquilo que se sabe hoje sobre a pré-história é o que? 1%. Tá? É 1%. E desse 1%, boa parte desse 1% aí não passa de inferências,
não passa de suposições, não se tem certeza daquilo que aconteceu. De maneira que, quando um professor cético ou ateu, ele lança dúvidas sobre o livro de Gênesis, são dúvidas normais que correspondem ao período em que o Gênesis retrata. Por exemplo, na Europa, foi encontrado umas estatuetas em forma de mulher, e pegaram essas estatuetas, diversas estatuetas foram encontradas aí em forma de mulher. Aí, com análise, que fizeram no laboratório, chegaram à conclusão de que essas estatuetas eram, na verdade, deusas, na representação de deusas, tanto é que recebeu o nome de Vênus de Willendorf. Eles começaram a falar que eram deusas que eram adoradas naquele período. O problema é que nós não temos certeza disso. De repente é uma estatueta que alguém colocou lá para fazer uma decoração de qualquer coisa. Nós estamos aqui falando que eram deuses adorados. Então percebe que quando a gente fala no período pré-histórico, quando a gente fala do período pré-histórico, há muita dúvida, há muita suposição, há muita inferência, não se tem certeza de nada, justamente porque é um período que não pode ser comprovado, é pré-histórico, é antes da escrita. Então, tudo que se fala nesse período aí, a maioria das coisas é tudo desconhecido. É verdade para o livro de Gênesis e é verdade também para todo o período da pré-história. Ok? Mas existem as teorias, Existem as teorias. Onde que ficava o Jardim do Éden? Existem pelo menos 3 teorias que buscam tentar uma explicação para isso aí. Uma das teorias diz que o Jardim do Éden, ele ficava na região do Éden, então Éden não é o nome do jardim, mas é o nome de uma região onde ficava o jardim. A Bíblia deixa claro isso ali nos primeiros capítulos do Gênesis. E uma das teorias é que talvez o Jardim do Éden ficasse nessa região aqui de Érido, Érido, que é uma antiga cidade fundada pelos povos sumérios. Então, por que eles acham isso aqui? Porque eles descobriram que a palavra Érido e a palavra Éden têm a mesma origem semântica. O que significa isso, origem semântica? Quer dizer que existe a palavra Érido, que dá o nome à cidade, existe a palavra Éden, que foi tirado, que compõe a Bíblia, e existe uma linguagem ainda mais antiga, que deu origem a essas duas palavras. Isso significa mesma origem semântica. Então, por causa disso, esses estudiosos eles supõem que talvez o Jardim do Éden ficasse nessa região aqui. Se você for ler lá o livro de Gênesis, está escrito que o Jardim do Éden era circulado e ficava próximo de 4 rios. Um é o rio Tigre, o outro é o rio Eufrates, o outro é o rio Pison e o outro é o rio Gion. Então, se você olha aqui no mapa, o rio Tigre e o rio Eufrates está aqui. Ainda fica faltando 2 rios, o Gion e o Pison, que nós não sabemos qual é. Então, nós temos essa teoria aí. É possível? É possível que o jardim ficasse ali. É provável? Não, nós não temos provas de que ficasse ali. Até agora,
nós não encontramos provas. Na minha opinião, eu acredito que vai ser muito, muito difícil encontrar provas, qualquer tipo de prova disso, tá? Uma outra teoria diz que o Jardim do Éden, né, poderia ficar aqui nessa região do Iêmen, onde hoje é o Iêmen, né, porque aqui próximo dele tem o Golfo de Aden, Éden, né, então tem uma pequena similaridade aí nas palavras, né. É possível que tenha sido aqui? É possível, embora tenha a problemática, né, uma região que fica longe ali do Tigre, de Eufrates, né? E o rio Pison, e o rio Gion, né? Onde que ficaria? Então tem toda uma problemática ali. É possível, né, que seja aqui, mas não é provável, não podemos provar, tá? E existe ainda uma terceira teoria, né, que diz que a região do Éden fosse toda essa região de verde aqui. Ó. Na região do Éden, seria toda essa região aqui, né, que nós chamamos de crescente fértil. Né, então, o Jardim do Éden corresponderia a toda essa região aqui. É uma teoria também interessante, é possível, né, mas não é provável, não podemos provar, né, porque tem as problemáticas ali, né, porque temos o Tigre, tem o Eufrates, mas ainda está faltando os dois rios, né, talvez aqui o rio Nilo poderia ser o Gion ou o Pison, né, mesmo assim ainda fica faltando um rio, né, embora temos o rio aqui, o rio Jordão, né, mas é tudo teoria, não podemos ter certeza de nada quanto a esses primeiros capítulos aí, tá? Certeza histórica, né? Então nós temos a fé, temos a nossa fé, né, que não necessita de prova, né, mas para aqueles que necessitam de provas históricas sobre essa parte aí da Bíblia, nós não temos não temos muitas evidências, o que não é nenhum grande problema, porque grande parte aí desse período da, da pré-história também é uma grande incógnita, tá? Não temos muitas informações sobre isso. Tá? Agora, quando chega na parte de Abraão, quando nós continuamos a leitura do Gênesis e chegamos ali na parte do Abraão, aí a coisa já começa a melhorar um pouco, em termos de evidências. Já temos aí alguma coisa ali mais interessante em termos de provas arqueológicas, né? Porque a história de Abraão, ele já se passa ali no comecinho das civilizações, né? No comecinho das primeiras cidades, né? Então você já encontra ali alguns vestígios daquela época, né? E aí, em termos de achados, né? Então nós já temos ali um arcabouço melhor aí de provas, né? De evidências, ok? A Bíblia vai dizer que o Abraão, ele morava numa cidade de Ur, né, chamada Ur. A cidade de Ur já é bem conhecida aqui, ó, né, ela ficava bem aqui, encostadinha aqui no rio Eufrates, próximo aqui do Golfo Pérsico, né? E hoje em dia ali, a cidade de Ur, ele é um centro arqueológico ali, né? Os arqueólogos, eles foram escavando ali, né? Eles descobriram a cidade de Ur dos tempos bíblicos, né? Então aqui, ó, é um sítio arqueológico agora, ó, né? Então, tem as construções ali que descobriram, né? Descoberto pelos arqueólogos. Aqui você tem uma construção que era o templo da cidade de Ur, chama-se Zigurate, né? Chama-se Zigurate, esse templo aí, tá? Que era uma construção que era típica dos povos sumérios. Né? Os povos sumérios
que costumavam construir esses templos aí, né? Funcionava como templo, funcionava como observatório astronômico, funcionava como centro administrativo dos povos sumérios, né? Os arqueólogos descobriram naquela região ali muitos zigurates, como esse aqui. Esse aqui é o zigurate da cidade de Ur, da onde saiu Abraão, da onde a Bíblia diz que Abraão saiu, né? Então, esses zigurates aí, né, eram construções típicas dos sumérios, ok? Aqui a visão aqui frontal da escada do zigurate, né? Tinha mais construção aqui para cima, né? Mas acabou desmoronando. Os arqueólogos, quando eles descobriram, quando eles começaram a escavar, naquela época eles não tinham muita técnica de escavação, então eles acabaram destruindo a parte de cima aqui, mas ele subia, tá? Tinha mais construção aqui para cima, na sua forma original, tá? Então essa visão aqui, o Abraão deve ter visto inúmeras vezes, né, quando ele morava aqui nessa cidade, tá? E aí aquele professor cético, aquele professor ateu, ele vai falar para você, ó, tem um erro aí nessa história, né? Porque na época, porque a Bíblia, ela vai falar de Ur dos caldeus, Ur dos caldeus, né? Acontece que Ur foi fundada pelos povos sumérios, não pelos povos caldeus. Os caldeus eles vieram muito tempo depois, tá? É verdade isso? É verdade, tá? Mas existe uma explicação bem lógica para isso, tá? Porque a história de Abraão, né, ela teve um tempo entre a história que foi contada de forma oral até o tempo em que ela foi escrita. Então houve um período de tempo grande, relativamente grande de tempo, entre a história de Abraão, que era contada de pai para filho, que era passada de pai para filho, né, até o tempo em que essa história ela foi escrita na Bíblia. Então houve um período de tempo muito grande, né, de maneira que quando essa história foi escrita, Ur já era habitada pelos caldeus, né, já estava dominada pelos povos caldeus, ok? Então foi por uma questão de atualização, né, a pessoa que escreveu, que editou a Bíblia lá, ele colocou como Ur dos caldeus, né? É que nem se fosse hoje, né, se a Bíblia fosse escrita hoje, provavelmente ele colocaria Ur dos iraquianos, né? Porque essa região aqui hoje pertence ao Iraque, né? Ao povo iraquiano, tá? Então por uma questão de atualização, certo? Então a Bíblia vai dizer, né, que Abraão saiu da cidade de Ur, junto com o pai dele, com a família dele, tudo mais, e ele foi subindo aqui, né, passou pela cidade da Babilônia, que na época era um grande centro político, um grande centro econômico da antiguidade, né? Poderia ficar falando horas e horas sobre a Babilônia, né, e a sua relação com a Bíblia, né, mas talvez numa outra oportunidade eu faça isso, né? Então ele foi aqui subindo aqui o caminho do Eufrates, né, e chegou numa região aqui, essa região aqui, que na época era conhecida como a região de Padã Arã, né? Ficava aqui onde hoje é a Turquia, ok? Ele ficou habitando ali, tá? Junto com o pai dele lá, junto com a família dele, tá? Aí a Bíblia diz que aqui em Padã Arã ele ouviu a voz de Deus, Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele sair, se separar dos parentes dele e continuar a viagem, tá? Então foi isso que Abraão fez, pegou tudo que era dele, né? Pegou os seus gados, né? Pegou a família, os filhos, a mulher, né?
o sobrinho também foi com ele, né, e ele continuou a viagem, e chegou aqui nessa região, que na época era conhecida como Canaã. Né. Aí ele viu que era uma região boa para viver, era uma região fértil, havia boas fontes de água ali, né, havia o Mar da Galileia, havia o Rio Jordão, havia aqui embaixo o Mar Morto ali, que era um pouco salgado, mas não tinha problema, né? Então, ele começou a habitar ali na região de Canaã. Tá? E aí, a Bíblia continua relatando, né? Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, né? E Jacó teve 12 filhos. Tá? 12 filhos que deram origem, né, às 12 tribos de Israel. Né? Os 12 filhos de Israel, né, que nós sabemos aqui que é o Ruben, o Simeão, o Levi, o Judá, o Dan, o Naphtali, Gade, o Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Né? Os 12 filhos de Jacó, que depois dariam origem às 12 tribos de Israel. Ok? Então o povo ele vai se multiplicando aqui, né? O povo hebreu ele vai se multiplicando, vai crescendo aqui, ok? Jacó já era idoso quando essa região aqui deixou de ser tão fértil, né? A Bíblia relata ali que houve uma grande seca, né? Um período de estiagem muito longa aqui nessa região, de maneira que o povo hebreu ali, o povo de Canaã começou a sofrer ali um problema muito sério de falta de recursos, fome, né? Os rebanhos, né, começando a morrer, né? E aí por causa disso, né, o povo que estava aqui em Canaã foi todo para a região do Egito, que fizeram essa viagem e foram para a região aqui do Egito. Né? Você vê aqui o Rio Nilo, que é um rio muito importante aqui para o Egito, para a região do Egito. Tá? A Bíblia vai dizer que no Egito, esse povo hebreu, né, esse povo que veio de Canaã, eles foram bem recebidos, né, porque quem governava ali, né, um dos líderes da época, era um hebreu, né, que era o José. Né. Aí, aquele professor cético e ateu, né, ele vai dizer para você, olha, não existe nenhuma evidência de que o povo judeu, de que o povo hebreu tenha habitado nessa época no Egito. Não tem nenhuma prova. Né? Será que não existe mesmo nenhuma prova? Tá? Talvez não exista provas diretas sobre o povo hebreu no Egito, mas existem muitas provas indiretas, né? Provas indiretas, né? Por exemplo, foi encontrado correspondências, os estudiosos encontraram correspondências da época do Antigo Egito, que diziam que era muito comum o Egito receber viajantes de Canaã para o Egito, né? Em épocas de fome, em épocas de crise, o povo que habitava Canaã, realmente eles costumavam abandonar a terra deles para ir morar no Egito. O Egito recebia eles, né, porque era interessante para eles, era mão de obra barata, né, para as suas obras, né, para as obras dos egípcios. Então era comum. Né, e é possível, então, né, que dentre essas migrações de Canaã para o Egito, é possível sim que tenha existido hebreus ali. Tá? Então é bem possível. Okay? E uma outra coisa interessante, os arqueólogos descobriram uma cidade, né, situada aqui
na região do delta do Nilo, né, com o nome de Avares. E eles descobriram que essa região de Avares tinha servido como uma espécie de capital do povo que vinha de Canaã. Né? Eles descobriram ali diversos assentamentos de povo cananita nessa cidade de Avares. Então, por causa disso, muitos estudiosos dizem que essa cidade, chamada Avares, era antigamente a cidade de Gósen, né, que é citada na Bíblia como o lugar onde os hebreus foram viver. Na Bíblia, no livro de Gênesis ali, diz que eles receberam uma cidade para viver, a cidade de Gósen. Eles começaram a viver lá, né? O Jacó junto com seus filhos, né? Com seus filhos. Então aqui são fotos dessa região hoje, tá? Como ela está hoje. Tá? Aqui são fotos tiradas bem no comecinho dos trabalhos dos arqueólogos, né? Então por isso que ela está com essa aparência meio de abandonada. Era uma região que eles usavam ali para jogar lixo, para jogar entulho. Tá? Então hoje em dia está mais tá diferente, né? A aparência dessa região, tá? Por causa das estruturas que os arqueólogos colocaram ali, né? Mas essa, né, muitos estudiosos dizem que essa região aqui que você está vendo aqui na foto é a região de Gósen, onde o povo hebreu habitou, né, no Egito, né, por causa de muitas descobertas que foram feitas ali. Né. Hoje em dia ela está com uma aparência meia árida ali, né? Mas naquela época ali na antiguidade, era uma região bem mais fértil, né? Esse selo aqui ele foi descoberto nessa região, tá? Em Avares, ok? Os arqueólogos desenterraram esse selo aqui. Aqui você pode ver inscrições em antigo egípcio, né, hieróglifos, né, e foram analisar e descobriram que aqui está escrito Jacó. Jacó. Tá? É possível que seja o Jacó bíblico? É possível. É provável que seja? Não podemos provar, tá? Porque o nome Jacó ele é um nome muito comum, então pode ser um outro Jacó. Não, alguém muito importante que tenha vivido naquela área ali. Tá? Mas a coincidência é muito grande. Okay? Pelo menos é uma evidência de que havia cananitas morando naquela região, né? E Jacó é um nome muito comum entre os hebreus, né? Então aí fica aí uma evidência aí, uma forte evidência, né? Uma coincidência aí muito grande, ok? Agora isso aqui é um dos achados mais interessantes ali. Na mesma região, nessa região aí de Avares, foi descoberta esse busto aqui, essa estátua aqui. Ó. Essa estátua ela estava do lado de uma sepultura em forma de pirâmide. Tá? Uma sepultura em forma de pirâmide. Tá? E aí levaram para analisar, né, e viram que pelos contornos dessa escultura, então ele não está representando um egípcio. Ele tem contornos que lembram muito o povo que vem de Canaã, de Canaã, né? Até pelos adereços aqui que está usando na cabeça também não são adereços egípcios, mas se assemelham muito aos adereços que os povos cananitas usavam, né? E aí pegaram essa estátua, fizeram uma reconstituição em computador 3D nele,
né, e chegaram a esse resultado aqui, ó. Aqui como seria essa imagem, a imagem da estátua no original. Tá? É um rosto muito semelhante aos antigos hebreus. Tá? É um rosto muito semelhante aos antigos hebreus. Okay? Aqui um detalhe dos pés da estátua, tá? Com essas cores aqui, que eram cores típicas utilizadas pelos povos hebreus, certo? Tá? Não podemos provar definitivamente que essa imagem representa um hebreu, né? Mas é muita coincidência, tá? Coincidência demais. Ok? E como essa estátua ela foi descoberta do lado de uma sepultura em forma de pirâmide, tá? Podemos supor que essa estátua estava homenageando alguém que estava sepultado ali, naquela pirâmide. Né? E os egípcios, nós sabemos que o povo egípcio, ele não construía sepulturas em formas de pirâmide para qualquer um. Tinha que ser uma pessoa importante, uma pessoa influente. Né? Então a pessoa que provavelmente estava sepultada ali era uma pessoa de autoridade. Né? Então será que essa estátua não estava representando José do Egito? Tá? É possível? É possível, muito possível. Tá? Embora nós ainda não consigamos provar. Ok? E aí a Bíblia relata, né, já no livro de Êxodo, né, que o povo hebreu ele foi escravizado, né, acabou virando escravo no Egito, e muito tempo depois eles foram libertos por Moisés. Né, após 400 anos de escravidão, né, o povo acabou sendo liberto por Moisés. Né, então eles saem aqui dessa região, da região do Delta, né, e eles fazem esse trajeto aqui. Ó, né, provavelmente o episódio lá da abertura do mar, né, aconteceu nessa região aqui, né, onde hoje é o Golfo de Acaba. Né, então eles fazem essa trajetória aqui, ó, né, passam aqui pela península do Sinai, né, bem aqui fica o Monte Horebe, o Monte Sinai, onde acontece lá o episódio dos 10 mandamentos, né? E qual que é a intenção deles? A intenção deles é voltar para Canaã, né? Para aquela terra de onde eles saíram 400 anos antes. Só que quando eles chegam aqui, a terra já estava habitada por outros povos. Já havia outros povos morando ali, e eles não estavam nem um pouco interessados em abandonar essas terras. Só sairiam de ali através da guerra, da batalha. O problema era que o povo hebreu não era um povo guerreiro. Eles não eram guerreiros, passaram a vida inteira como escravos. Eles não sabiam nada de guerra, não tinham armas. Eles sabiam fazer tijolo no Egito, sabia pastorear, sabia cuidar lá dos seus afazeres domésticos, né? Mas não tinha condição de guerrear. Então, por isso, né, eles ficaram aqui perambulando pelo deserto durante 40 anos. Né? Ficaram ali perambulando, né, como nômades pelo deserto. Okay? O tempo passou, aquela geração morreu, né, Moisés já havia morrido, Josué agora era quem liderava o povo, né? E eles ficaram lá todo aquele tempo tendo experiências com Deus, tendo experiências de batalhas com os povos que viviam ali, né? Então esse povo mais forte, mais experiente em guerras, né? Então agora eles já tinham condições de voltar para Canaã, né? E tentar reconquistar suas terras, né? E foi o que eles fizeram. Eles entraram aqui pelo Jordão, né? E eles
fizeram uma guerra contra os cananeus, que foi a guerra da reconquista, né? Onde os hebreus eles acabam expulsando os cananeus daquelas terras ali da região das montanhas, né? Eles conseguem expulsar, né, os cananeus da região das montanhas e eles passam a habitar ali, né? Começam a habitar ali, certo? Aqui, como a Bíblia diz, né, depois que os hebreus expulsam os cananeus daquelas terras, né, como que as terras foram repartidas entre os hebreus. Né? Cada tribo recebe ali uma, uma parte, né, das terras. Então você vê aqui, ó, Simeão ficou com uma parte, Judá ficou com uma parte da terra, tá? A tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim. A Manassés e Efraim não eram filhos de Jacó, mas eles eram filhos de José, né? Então por isso eles receberam parte da terra ali, né? Como José havia assumido a primogenitura, então os filhos deles acabaram herdando, tá? Herdando parte das terras ali. Manassés herdou, você pode ver aqui que herdou porção dobrada, né? Porque ele era o primogênito de José. Ok? Você vai reparar aqui que a tribo de Levi não recebeu terras. A tribo de Levi não recebeu terras, não herdou nenhuma terra, porque foram levantados como sacerdotes. Tá? Então, como eles eram sacerdotes, a função deles não era cuidar de terra, era cuidar dos serviços religiosos. Né? E aí todas as outras tribos, né, eles devolviam lá os dízimos, né, e as ofertas para os levitas, né, para que eles pudessem viver ali, né, e poder trabalhar na parte religiosa. Né, okay? E aqui, do lado, algo bastante interessante aqui. Ó. Aqui é como a Bíblia diz como a terra foi dividida, né, entre os hebreus. Né? E aqui, do lado, é um mapa que mostra aonde os arqueólogos descobriram assentamentos judaicos nessa região. Né? Repara aqui, ó, compara as duas imagens. São muita semelhança. Né? Muita semelhança. Tá? Onde os arqueólogos descobriram ali assentamentos judaicos, tá? Hebraicos, tá? E aonde a Bíblia diz que os hebreus passaram a habitar. Ok? Então é muita coincidência. Tá? E com isso aqui a gente pode inferir o quê? Né? Que a Bíblia, né, ela foi exata na sua descrição das coisas que aconteceram. Né? Então nós temos aí uma base muito boa para acreditar no que a Bíblia diz. Okay? É mentira quando falam para você que a Bíblia não tem nada de histórica. Tá? Ela tem sim muita comprovação histórica, ok? Né? Coisas assim que a gente fica até maravilhado, né? Com as coincidências entre os acontecimentos históricos, né? Os achados arqueológicos com o que está relatado na Bíblia, ok? E para encerrar, eu gostaria só de fazer um último apontamento aqui, um último comentário. Houve uma época, finalzinho ali do século XVIII, comecinho do século XIX, em que a Bíblia começou a ser atacada, né, por muitos estudiosos. Muitos estudiosos começaram a atacar a Bíblia, dizendo que era tudo mentira, tudo mito, né, tudo invenção, né, que nada daquilo tinha acontecido, porque faltava evidências históricas sobre os acontecidos. Né?
E aí eles meio que calaram os cristãos daquela época, né? Ninguém mais queria ouvir o que os cristãos tinham a dizer sobre, sobre, aquele, sobre aquele assunto, né? Até que começaram os trabalhos arqueológicos, os arqueólogos começaram a trabalhar naquela região, né? E começaram a desenterrar muita coisa que eles falavam que não existia, né? Como a cidade da Babilônia. Durante muito tempo, esses arqueólogos, esses estudiosos falaram que a Babilônia era uma cidade mitológica, um mito da Bíblia, né? Então descobriram ruínas da cidade da Babilônia. O próprio rei Nabucodonosor, né, da Babilônia, começaram também a falar que era tudo mito, que nunca tinha existido um rei Nabucodonosor, até os arqueólogos desenterrarem, descobrirem ali vestígios desse rei, comprovando que esse rei existia realmente, né? E muitas outras coisas, né? Que foram descobertas ali, né? E aí esse fato me lembrou de uma passagem bíblica, onde Jesus certa vez disse: eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí foi exatamente isso que começou a acontecer. As pedras, né, desenterradas começaram a clamar. Os cristãos estavam calados, né, mas as pedras começaram a clamar, né, através do trabalho dos arqueólogos. Ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.